Você guarda dinheiro para emergências ou é uma daquelas pessoas que gasta tudo como se não houvesse amanhã? Vamos montar uma reserva de emergência juntos? Eu vou te mostrar o que eu fiz e algumas dicas valiosas para você poder fazer. Antes de mais nada, eu peço a sua ajuda para que esse vídeo chegue em mais pessoas. É simples, basta curtir ele aqui embaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade e recomende ele para mais pessoas. Eu já falei aqui no canal sobre a importância de criar uma reserva de emergência para ter dinheiro em momentos de emergência. A Covid-19 mostrou para todo mundo que isso não é papo de economista, é algo que todo mundo precisa fazer. A pandemia aumentou o número de desempregados no país e o impacto econômico elevou o preço de serviços e de produtos básicos do nosso dia a dia. A verdade é que não dá para a gente contar apenas com o valor do salário mensal, que muitas das vezes não chega a ser o suficiente para pagar todas as dívidas. Me responde uma coisa, se você for demitido hoje, como você vai se sustentar nos próximos meses? Eu não sei se você tem filhos, mas se tiver, já pensou como isso pode ser ainda mais difícil? Você pode estar achando que eu estou pegando pesado ou então exagerando, mas não. O desemprego é algo que a gente, querendo ou não, vai acabar enfrentando um dia. Mas se você é um funcionário público, por exemplo, pode achar que nunca vai perder o seu emprego, certo? Mas e se você precisar pagar uma cirurgia de emergência que o seu plano de saúde não cobre? Bom, eu sei que você pode pedir um empréstimo. Mas não seria mais fácil se você tivesse uma reserva de emergência para esses casos, ao invés de ficar criando mais dívidas? O que eu quero destacar aqui é que não importa qual é o seu emprego. Se você é funcionário ou empregado público, se é autônomo, estudante ou trabalhador com carteira assinada. A reserva de emergência é o básico para qualquer pessoa viver com segurança. Você pode até querer investir o seu dinheiro, abrir uma empresa ou algo do tipo. E até mesmo nesses casos, a reserva de emergência é importante para a saúde das suas finanças. Então, como eu disse, eu já falei aqui algumas vezes que é importante fazer a sua reserva de emergência. Mas olhando os vídeos antigos do canal, eu percebi que eu nunca havia feito um vídeo mostrando como fazer isso. E você que me acompanha sabe que eu não dou dicas impossíveis, pelo contrário. Eu quero e vou te mostrar agora como montar a sua reserva de emergência aos poucos, sem que isso afete bruscamente as suas finanças. Mas antes, é claro, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Eu já falei como criar um planejamento financeiro com R$1.000 e no vídeo eu falei que era importante não usar o dinheiro com coisas desnecessárias. Esse princípio também é importante para você aplicar na sua reserva de emergência. Comece então registrando todas as suas receitas e também as despesas. De forma detalhada, coloque numa folha as despesas dos últimos 3 meses da sua família. Coloque as despesas fixas, como aluguel, plano de saúde, educação e alimentação, e também coloque as dívidas da sua família, como cartão de crédito e empréstimos. Nessa hora, você não pode esquecer de nada. Coloque de um lado os gastos que são importantes e do outro lado os gastos que podem ser substituídos. Depois que tudo estiver anotado, organize os seus gastos em ordem de prioridade. Os gastos mais importantes você coloca em primeiro, e em seguida os gastos supérfluos. É uma parte chata, eu sei, mas eu estou falando isso porque eu fiz e no final deu tudo certo. Depois que você fizer essa separação de gastos e priorizar os essenciais para uma situação de emergência, como uma demissão, por exemplo, você vai definir o valor mensal a ser poupado. E a melhor forma de fazer isso é cortando aqueles gastos que são desnecessários que você listou lá no papel. E não adianta, poupar é essencial para você montar a sua reserva. Eu falei aqui para você separar os gastos dos últimos 3 meses, né? Isso porque eu estou montando uma reserva para você ter aí uns 3 meses tranquilos até encontrar uma nova fonte de renda. Mas é claro que quando você atingir a meta da reserva, você não vai voltar a gastar como antes. A ideia aqui é que você aumente esses meses de modo que tenha o suficiente para passar por bastante tempo sem aperto. Eu vou falar o que você pode fazer com esse dinheiro da sua reserva de emergência para ele ir rendendo um pouco mais com o tempo. Mas eu preciso destacar que a maioria das pessoas só juntam dinheiro e deixam ele parado lá esperando por alguma urgência. Quem faz isso mal sabe que, na verdade, está perdendo dinheiro para a inflação. Então essa dica agora é imprescindível para você manter o seu poder de compra. Seguinte, digamos que você fez lá a sua lista e descobriu que precisa de R$8.000 para a sua reserva. Você levou o negócio a sério e reduziu bastante os seus gastos e conseguiu juntar esse dinheiro em 1 ano e meio. Você já tem o valor que precisa e agora está motivado a continuar poupando mais dinheiro
para aumentar ainda mais a sua margem de segurança. Agora, o recomendado por especialistas é que esse valor fique rendendo em aplicações de liquidez diária, para você sacar ele assim que precisar. Só cuidado com as taxas e com os impostos que podem reduzir os seus rendimentos. Como estamos falando aqui de reserva de emergência, o interessante seria você colocar esse dinheiro em um investimento mais conservador, que tem menos riscos e mais segurança. Existem várias opções e aí você precisa pesquisar com calma o que melhor se encaixa no seu perfil de investidor. Agora, uma outra dica importante é você fazer avaliações a cada 6 meses mais ou menos, para ver como estão os seus gastos atuais e os gastos também da sua família. E se esses gastos ainda estão naquela margem que você criou para a sua reserva. E se você mantiver o ritmo, em um cenário mais adiante, você vai conseguir ter o suficiente para se manter por até 1 ano ou mais. E isso não é impossível. A maioria das pessoas que querem largar os seus empregos para criar um negócio próprio costumam criar essas reservas um pouco maiores para dar tempo do negócio próprio começar a dar lucro. É aquilo que eu falei, planejamento é o segredo. Mas aí vai um segredo que você precisa guardar com todas as suas forças. A grande maioria faz a lista dos gastos e o planejamento do valor a ser poupado no mês. Mas vez ou outra não consegue ter o valor sobrando no final do mês. Uns correm atrás de renda extra, mas a maioria desiste. Por isso eu falei que você precisa se planejar. Talvez esse mês você não consiga juntar dinheiro para a sua reserva, mas talvez no próximo mês pode ser que você tenha mais do que imaginou. Tudo é muito dinâmico e você precisa entender que dá para qualquer pessoa montar a sua reserva de emergência simplesmente se não desistir. Disciplina e persistência são essenciais para o sucesso da sua reserva. E com o tempo você vai aprender a investir o seu dinheiro com mais frequência e aumentar o seu patrimônio consideravelmente. Lembre-se, comece de baixo. Tem muita gente aqui no YouTube que faz esse processo parecer fácil só para poder vender o cursinho de economia deles. Mas eu não vou mentir para você não, porque isso não é fácil. Comece aos poucos que eu tenho certeza que você vai conseguir. Lembrando que aqui no canal eu sempre trago dicas de economia e formas de você fazer um dinheirinho a mais no final do mês. Cada pessoa tem uma realidade, mas eu acredito que é possível viver com pouco usando os recursos com sabedoria. Assim como tem gente que tem muitos recursos, mas não tem a vida que deseja. Me diz aqui nos comentários o que você achou das dicas que eu dei aqui nesse vídeo e o que você costuma fazer para montar a sua reserva de emergência. Vamos conversar aqui embaixo para trocar um pouco das nossas experiências. E se você se inscreveu aqui no canal e curtiu esse vídeo, clique em um desses conteúdos que estão aparecendo aí na sua tela para você continuar se atualizando aqui com a gente. Eu te encontro em um desses vídeos. Até lá!